Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa explicação sobre a República Velha. Hoje nós falaremos sobre a República das Oligarquias. Quando a gente fala da República das Oligarquias, a gente fala do período em que o Brasil ele foi governado por presidentes civis, que estavam ligados ao setor agrário, ou seja, esses governantes, esses presidentes, eram nada mais, nada menos do que os grandes proprietários de terra, os grandes cafeicultores de São Paulo e os grandes produtores de leite de Minas Gerais. Então, na aula passada, eu falei que havia dois principais partidos no Brasil, o PRB, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Então, esses dois partidos, eles passaram a controlar as eleições no Brasil, de forma que eles se mantiveram no poder de forma alternada até o ano de 1930. E isso fez com que eles implementassem políticas que vieram beneficiar principalmente o quê? O setor agrário do país, que era o setor de interesse deles, Então, a maioria dos presidentes civis dessa época, de 1894 até o ano de 1930, eram políticos de São Paulo e políticos de Minas Gerais. Daí o apelido da política do café com leite, E por quê? Porque esses dois estados eram os estados mais ricos do nosso país nessa época, e eram eles que dominavam esse cenário político durante o período republicano, Então, esses presidentes que saíam da elite, tanto mineira como paulista, acabaram favorecendo o quê? O setor agrícola, principalmente o do café e o do leite, Então, se por um lado a política do café com leite ela privilegiou e favoreceu o crescimento da agricultura e da pecuária na região do Sudeste, por outro lado, a região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, ela ficou esquecida, ela ficou em segundo plano. E isso acabou agravando ainda mais o quê? Os problemas sociais existentes nessa região. Então, essa república oligárquica, ela vai centralizar o poder nas mãos dos grandes proprietários de terra, onde eles fazem um revezamento entre os políticos de São Paulo e de Minas Gerais durante todo esse período, até o ano de 1930, fazendo assim com que eles se mantenham no poder e dominando o cenário político do nosso país, de 1894 até o ano de 1930. Mas para eles se manterem no poder durante esse período, foi montada no governo de Campos Salles, presidente paulista, uma política chamada política de governadores. E essa política de governadores, ela se resumia a quê? A uma troca de favores entre os políticos, entre os governadores e o presidente, Então, o presidente ele acabava sempre apoiando os candidatos dos partidos governistas nos estados, enquanto esses davam suporte à candidatura do presidente também durante a época das eleições presidenciais. Então, quando a gente fala da política de governadores, quando a gente fala da república oligárquica, aliás, a gente tem que entender que esses políticos, eles acabaram criando um mecanismo para se sustentar no poder durante esse tempo todo. E esses mecanismos foi justamente o quê? A política de governadores, criada no governo de Campos Salles, o coronelismo e a comissão de verificação.
né? Então, a política de governadores, o coronelismo e a comissão de verificação foram essenciais, foram elementos essenciais para que eles se mantessem de forma alternada no poder durante tanto tempo, né? Então, o que vem a ser essa comissão de verificação? O que vem a ser o coronelismo? O que é a política de governadores? A política de governadores é o quê? A troca de favores. Resumidamente é isso. É a troca de favores entre o presidente e os governadores. O coronelismo quer dizer o quê, pessoal? O coronelismo vem de coronel. E coronel era a figura mais importante, mais comum durante os anos iniciais da República. O nosso país era um país praticamente agrário nessa época aí, né? Então, a figura do coronel, ela era muito importante no processo político, principalmente no interior do Brasil, né? E esse coronel, ele acabava utilizando o seu poder econômico para garantir as eleições dos candidatos que eles apoiavam. Então, havia estratégias para isso. E uma delas era o quê? O voto do cabresto. Esse voto do cabresto, o coronel ele se utilizava desse requisito para obrigar os seus eleitores a votar no candidato apoiado por ele, né? Ele muitas vezes utilizava até da violência para conseguir esse objetivo, né? E quem não já ouviu falar na expressão curral eleitoral, né? É aquela região onde um determinado político ele tem mais votos, né? Então, o coronel, ele tinha o seu curral eleitoral, né? Então, nas suas propriedades, geralmente as pessoas que trabalhavam para ele, até mesmo conhecidos, acabavam votando, né, no candidato apoiado por ele. Então, isso é o chamado curral eleitoral. Então, como o voto era aberto naquela época, não tinha como você prometer e não cumprir, né? Porque o voto era aberto. Você tinha que mostrar em quem estava votando, né? E havia uma fiscalização muito dura por parte dos capangas desses coronéis, né, para que votassem nesses candidatos indicados. Então, além do voto do cabresto, o coronel ele também utilizava outros recursos para conseguir esse voto, para conseguir seus objetivos políticos. Era a compra de voto, era a utilização de voto fantasma, era a troca de favores, era fraudes eleitorais, era violência, né? Então, esses recursos que eram utilizados pelo coronel lá atrás, infelizmente, nos dias de hoje, ainda são utilizados, né? Apesar de haver como é que a gente pode dizer, ver aí a justiça eleitoral muito em cima, fiscalizando para que não haja essas fraudes, para que não haja essa compra de votos, né? Para que não haja troca de favores, mas a gente sabe que no fundo, elas ainda acontecem de forma remota, muito escondida, mas infelizmente acontece, né? Não tanto mais as fraudes, não tanto os votos fantasma, né? Mas a compra de voto, a troca de favores, né? Acaba ainda existindo nos dias de hoje. E o outro elemento fundamental para a sustentação dessa república oligárquica no poder por tanto tempo foi a comissão de verificação, né, que era também uma ferramenta extra utilizada, né, para analisar todos os candidatos eleitos, né, fazendo de forma fraudulenta uma triagem, né, desses candidatos e eliminando todos aqueles que eram indesejáveis, né? Então, essa comissão de verificação, ela, se de alguma forma algum candidato da oposição fosse eleita,
fosse eleito, né, essa comissão ela tinha poderes para embargar sua posse. Tá certo? Durante o período dessa Primeira República, o estímulo às atividades agroexportadoras esteve entre as prioridades do governo federal. E o café era o nosso produto mais que sustentava a economia do nosso país, né? Era um produto, era o principal produto de exportação do nosso país. Então, o café era chamado de ouro verde, né? E no início do século XX, o café ele já havia se expandido para outras regiões do Brasil, né? Porque de antemão ele se desenvolveu no estado de São Paulo, mas depois ele foi chegando também à região das Minas Gerais, né? Então, entre os séculos XIX e XX, o Brasil acabou recebendo um grande número de imigrantes, italianos, espanhóis, portugueses, né? Então, esses imigrantes, eles vieram para o Brasil para trabalhar nos cafezais, né? De início em São Paulo, depois se estendeu para Minas Gerais e também Rio de Janeiro, né? E entre o ano de 1901 e 1909, a cultura cafeira acabou enfrentando momentos de crise, né, em virtude da superprodução. Isso acabou levando o produto a uma queda muito grande de preço, né? E por isso, né, os governos estaduais acabaram interferindo, né, no mercado para garantir o preço mínimo do café, né? E para isso eles acabaram criando o Convênio de Taubaté, né, que foi a fórmula encontrada pelos governos republicanos para beneficiar os cafeicultores em momentos de crise. Então, quando o preço do café abaixava muito, o governo federal comprava, estocava o excedente e esperava que a alta desse café retornasse para então os estoques serem liberados, né? Então, essa política mantinha o preço do café, que era o principal produto de exportação na época, sempre em alta, e acabou garantindo ótimos lucros aos fazendeiros de café, né? Com relação a essa segunda parte da República, nós podemos também falar sobre o desenvolvimento industrial nessa época, né? Então, como eu falei há pouquinho tempo atrás, o nosso país era um país predominantemente agrícola, desde os tempos coloniais, né? Então, o processo industrial, ele acabou sendo desprezado, né? O processo industrial no Brasil acabou sendo desprezado e ficando sempre em segundo plano. Então, a concentração de capitais acabou contribuindo para a expansão da atividade industrial em algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? E algumas regiões como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Santa Catarina. O dinheiro necessário para instalar essas indústrias vinham de quê? De investidores brasileiros, como os cafeicultores, imigrantes, que vieram para trabalhar nas lavouras e acabaram enriquecendo, e também do capital internacional, né? Então, à medida que se aumentava o número de empresas, crescia o quê? A oferta de trabalho, crescia-se também a população urbana, porque as pessoas cada vez mais foi deixando a zona rural em busca da cidade, em busca de melhores condições de vida, né? Então, consequentemente, se havia um crescimento no número de empresas, havia um crescimento no número de trabalho, no número da população, no comércio e na prestação de serviço. Então, essas indústrias, essas fábricas, elas acabaram sendo instaladas no Brasil e pegando todo tipo de mão de obra, ou seja, todo tipo de mão de obra de que forma? Se trabalhava homens, mulheres e crianças, né?
era uma mão de obra barata, né? E tanto as mulheres quanto as crianças, eles exerciam a mesma função que os homens e recebiam salários ainda mais baixos do que os homens, né? Então, as condições de trabalho nessa época eram muito rigorosas. Se trabalhava de 10 a 12, 14, 16 horas por dia. E esses trabalhadores, geralmente, eles eram punidos com multas ou agressões físicas, né? Não havia legislação trabalhista que garantisse a esse trabalhador descanso semanário, a férias, licenças remuneradas, como nós temos nos dias de hoje, né? Então, com o passar do tempo, com as greves, com as movimentações sindicais, foi que o trabalhador ele conseguiu essas seguranças trabalhistas, tá certo? Falaremos agora sobre a modernização das cidades, né? Então, entre o fim do século XIX e o início do século XX, né, cidades brasileiras como Rio e São Paulo, né, passaram por um processo de modernização, né? Elas precisaram melhorar seu aspecto e acabaram se inspirando na cidade de Paris, né, entre os anos de 1853 a 1870. Só que havia um contraste muito grande, né, nessa comparação entre Paris e Rio de Janeiro, por exemplo, né? Paris é considerada a cidade-luz, né? Então não havia como comparar Paris com Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro era uma cidade com ruas, com vielas estreitas, sujas, sem saneamento, sem iluminação, né? Então, foi necessário, né, as cidades brasileiras passar por esse processo de modernização, né? Então, graças aos esforços empreendidos pelos governos, né, foi criados novos bairros, a expansão de serviço de esgoto, água canalizada, transporte coletivo nas principais cidades do Brasil, principalmente Rio, São Paulo e Minas Gerais, né, dando um ar mais moderno, né, e mais saudável, vamos dizer assim. Então, as principais cidades brasileiras, após essa modernização, acabaram tornando-se locais de intensa circulação de pessoas, né? E tudo que era lançado na Europa, né, eram considerados artigos de luxo de última moda lá na Europa, impulsionava as vendas aqui no Brasil, né? Então, todos esses artigos que chegavam às lojas em São Paulo e no Rio de Janeiro, acabaram que vendia com muita rapidez. Por quê? Porque a Europa ela era tida como um exemplo, né? E tudo que era lançado lá, as pessoas aqui também queriam usar, o que não é muito diferente dos dias de hoje, né, pessoal? Então, apesar de todo esse esforço empregado na modernização das principais cidades brasileiras, infelizmente elas enfrentaram problemas com a criminalidade, com as inundações, né? Por quê? Primeiro, com as inundações, por quê? Porque essas cidades elas foram construídas sem nenhum planejamento. E à medida que as cidades elas foram oferecendo empregos, né, e foram crescendo, as pessoas elas iam construindo aonde dava. Então, assim, não houve planejamento, né, para a construção dessas cidades. Tanto que a gente não foi ver aí nas TV, né, desabamentos, mortes de milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque construíram em situações irregulares, né, porque não tinham onde construir, e acabaram que muitas vezes pagando com a própria vida, né? Temos também a questão da criminalidade, que se a gente for comparar essa época aí, do início da República com hoje,
não tem comparação, não é verdade? Nós vivemos um momento de muita violência e as pessoas hoje em dia, elas acabam tirando a vida do outro sem mesmo ter motivo, não é verdade? Já não temos esse direito com motivos de ir a 100, né, pessoal? Então, assim, apesar de todos os investimentos na modernização, as nossas cidades, elas enfrentaram e enfrentam ainda hoje, né, problemas com a criminalidade e também com as inundações. Um exemplo claro é aqui a nossa cidade, né? Podemos trazer aqui para o nosso município, né? Quando nós temos uma chuva muito forte, tem locais que inundam, né? Que a água chega até as casas, né? Por ser um local às vezes muito baixo, né? Por terem feito construções indevidas, e isso acaba acarretando essas inundações. Então, pessoal, por hoje é só, tá certo? Eu espero que dê para vocês entenderem um pouquinho esse assunto. Façam a leitura do livro, que vai ajudar bastante a vocês a entender melhor o assunto. E qualquer coisa pode entrar no meu privado, ok?